Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. Estamos aqui para trazer as últimas informações do Flamengo e nesse vídeo falaremos sobre Ramon, sobre André, uma jovem promessa do Flamengo, e também sobre o cracaço do Flamengo, Arrascaeta. Então, antes de começarmos o nosso vídeo, lembrar vocês da parceria do canal Deca CRN com a OneFootball, melhor aplicativo de futebol do mundo, que além de você saber todas as informações do Flamengo, você poderá assistir o Campeonato Alemão e mais 9 ligas de graça e ao vivo. Basta você ir na descrição do nosso vídeo, clicar no link, aí assiste qual jogo você quiser, Pode ser Bayern de Munique, Bayern Leverkusen, Borussia Dortmund. Então aproveite essa oportunidade pela OneFootball. Nação rubro-negra, quem está chegando agora pela primeira vez, não deixe de se inscrever, tá? E deixar o seu like, além de compartilhar o nosso vídeo. Vamos falar então do lateral esquerdo Ramon, que segundo o torcedores.com recebeu, o Flamengo recebeu uma proposta pelo jogador. Seria empréstimo com uma cláusula de obrigação de compra, tá? O valor geraria em mais ou menos 6 milhões de euros. Eu gostaria de saber de vocês se vocês são favoráveis a essa negociação, A questão é, o Ramon nem teve oportunidade para jogar no novo sistema de jogo implantado pelo Paulo Souza no Flamengo, O sistema com 3 zagueiros, 2 alas, E o Ramon ainda não fez essa função de ala, Teve apenas em 1 ou 2 jogos no banco de reservas. Então, sinceramente, falta uma oportunidade para o Ramon, para ver se ele se adapta. O Flamengo tem necessidade de mais um jogador naquela função, O Lázaro vem muito bem e o Everton Ribeiro foi testado ali, não agradou muito. Ele próprio falou com o treinador Paulo Souza, pediu para não ser escalado mais ali, e o Paulo Souza, no jogo contra o Vasco, no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Brasileiro, colocou o Bruno Henrique ali, O Bruno Henrique, que ele tem uma ideia de colocar mais por dentro, Ele, Arrasca e também o Gabigol, E aí, por não ter mais um jogador nessa posição, colocou o Bruno Henrique. Está solicitando já há bastante tempo a contratação de um ala pelo lado esquerdo, que seja atacante, enfim. Mas por que não testar o jogador Ramon? Mas enfim, é a proposta aí, o Flamengo querendo que essa questão dos 6 milhões seja obrigação de compra. Na minha visão, o Flamengo deveria botar um valor mais alto. Muita gente vai falar, pô, Deco, mas não vale. Para mim vale. Todo ativo do Flamengo vale, e o Ramon é muito bom jogador, e vocês podem ter certeza que ele indo para a Europa, ele vingará, Na minha opinião, Eu botaria 10 milhões de euros aí como obrigação de compra. Se os suíços aceitarem, aí sim você poderá emprestar o jogador, porque ele não é utilizado aqui pelo Paulo Souza, tá bom? Uma outra informação, o jovem atacante André, que muitos dizem que se assemelha ao Bruno Henrique, pelas características, velocidade, enfim, ele fez a sua estreia no Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Atlético Goianiense, foi muito bem naquela partida, O Flamengo perdeu no finalzinho por 2-0, o time totalmente reserva. O André começou como titular naquela partida, até jogou uma função um pouco diferente pelo lado do campo, porque o Vitor Gabriel jogou como centroavante. Ele renovou o seu contrato aí até o final de 2024, com multa rescisória aí em valores de 50 milhões de euros, Mais uma jovem promessa renovando o seu contrato com o Mengão, E aí coloquem nos comentários se vocês concordam, tanto com a questão do Ramon quanto com a questão dessa renovação de contrato. Gosto de escutar todas as opiniões de vocês que nos acompanham aqui no canal Deco CRN, O outro assunto sobre a questão do De Arrascaeta, o De Arrascaeta, que é peça fundamental na seleção uruguaia, como sempre decisivo. Foi dele o gol contra a seleção peruana, o qual classificou a seleção uruguaia para a Copa do Mundo, 1-0 em cima do Peru, gol dele, De Arrascaeta. O Uruguai, que tem um jogo agora só para cumprir tabela contra a seleção chilena, no Chile, na terça-feira. E aí vocês vão perguntar, Deco, qual o problema com De Arrascaeta? Simplesmente porque, devido à escolha do SBT de transmitir os jogos do Flamengo, o jogo do Flamengo na Libertadores, o jogo do Flamengo foi antecipado para terça-feira.
E aí, o que acaba acontecendo? Os jogos do Campeonato Carioca estavam marcados, primeiramente, para quinta-feira, o primeiro jogo, e o segundo jogo para o domingo. O segundo jogo, sendo o domingo, ficaria um tempo muito curto do Flamengo ter que ir para o Peru, né? Menos de 48 horas, e aí a Ferg teve que mudar as datas dos jogos. Botou para quarta-feira o primeiro jogo e o segundo jogo para o sábado, para o Flamengo ter essas 72 horas para poder ir para o Peru e fazer esta partida. E aí, o que acaba acontecendo? Questão do Arrascaeta, jogo terça, quarta-feira, final do Carioca. Como é que o Flamengo fará? O Flamengo já está aí se movimentando, sabendo desse problema, né? Eu acho que seria de bom senso, né? Até o Flamengo ir conversar, né, com a Federação Uruguaia. O Uruguai já está classificado. Pô, a Arrascaeta foi o cara da classificação. Pô, se não querem devolvê-lo pro Flamengo antes do jogo de terça-feira, faça o seguinte: o coloque no banco de reservas, não deixe jogá-lo, deixe ele descansando para a final. Não há necessidade. Não há necessidade do Uruguai colocar o Arrascaeta, até mesmo porque qualquer resultado não vai tirar a classificação da seleção uruguaia. Então o grande problema está aí. O Flamengo montando uma logística para que tenha o seu maior craque no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Tudo isso porque da escolha do jogo do Flamengo pelo SBT. O SBT escolheu o Flamengo e o Corinthians, né? Eu não vi a tabela do Corinthians, mas provavelmente o jogo do Corinthians deverá ser na quarta-feira, enquanto o do Flamengo é na terça, e com isso prejudicando o Flamengo, né? O Corinthians hoje joga a semifinal contra o São Paulo. Ninguém sabe se eles irão estar na final contra o Palmeiras, né? E aí já conseguiram, né, ajustar, todo mundo sabe que é SBT de São Paulo, ajustar para que o Corinthians jogue na quarta-feira. Então ficaria tranquilamente para jogar domingo a final do Paulistão. Então precisavam mudar o do Carioca para não prejudicar o Flamengo, e tem essa questão aí do De Arrascaeta, né? É complicado, meus amigos, é complicado, mas esse aí é o problema, tá? Para terminar, só uma última informação, né? O vice-presidente de futebol da base, o Vitor Zanelli, falando sobre a importância do Paulo Souza estar acompanhando a base e da integração, né, dele com os jogadores mais novos, né? Isso é importantíssimo para que o Flamengo, né, possa ter também, além da venda de jogadores, que você tenha também jogadores que cheguem aqui no profissional e possam render e tragam ganhos técnicos ao clube rubro-negro. Falando aí sobre os jogadores jovens, né? O Matheus França ontem arrebentou, né? Seleção brasileira sub-20, 5-0 no Bahia, 2 gols dele, né? A menina é fera demais. Falou, gente? Então é isso aí, muito obrigado a cada um de vocês. Tamo junto, até mais tarde com novas informações. Saudações rubro-negras.